Vamos lá. Para te ajudar a secar, vindo de uma nutricionista que já perdeu mais de 20 quilos e eliminou a barriga. E também te lembrando que a gente tá a menos de 100 dias do verão e essa é a parte 3. Cara, então, ó, conselhos estranhos para te ajudar a secar. Vai chegando agora essa época do ano, aí vai começar, né, gente? A galera, uns falando que quer secar mais rápido. Por isso que eu gosto de trabalhar com hipertrofia, porque a hipertrofia normalmente o pessoal já sabe que não adianta querer ter pressa. Você sabe que para conseguir ter bons resultados, você precisa de consistência, precisa ser perseverante. Mas beleza, há um público que vai querer secar rápido. Talvez você seja essa pessoa. E o que eu posso te dizer de antemão, eu ainda não assisti o vídeo, vou assistir junto com vocês. Eu confesso que os comentários me chamou bastante atenção, por isso que eu peguei e trouxe o vídeo aqui. Mas quer secar, cara? Eu acho que todo mundo merece secar rápido, todo mundo merece ter resultado rápido. Mas além disso, você precisa ser muito consistente, cara. Você precisa realmente começar um projeto e não parar. Porque toda vez que você vai tendo rebote, cara, você vai atrapalhando tudo o teu metabolismo, você vai ficando mais difícil depois para poder perder peso novamente. Então, dietas, eu não sei o que ela vai falar, tá? Eu realmente não assisti o vídeo, a gente vai assistir junto aqui. Mas de antemão eu já coloco assim, ó. Normalmente quando fala de secar rápido, vai envolver dietas restritivas, não sei se é o caso que ela vai falar. Não quer dizer que não seja uma estratégia válida, quer dizer que eu particularmente prefiro não fazer isso com os meus pacientes, porque normalmente não é sustentável a médio e longo prazo e geralmente eles desistem e aí tem reganho de peso, aí arrebenta o metabolismo e aí é dali para baixo, né? Então vamos lá, vamos assistir aqui. Eu até vou trazer de novo pra gente pegar desde o início. Conselhos estranhos para te ajudar a secar, vindo de uma nutricionista que já perdeu mais de 20 quilos e eliminou a barriga. E também te lembrando que a gente tá a menos de 100 dias do verão e essa é a parte 3. A parte legal sempre é essa, né, cara? Você colocar o teu resultado ali, eu acho que isso é muito válido. Claro, ter a ciência, saber estudar, saber aplicar, saber conduzir uma pessoa, conversar com uma pessoa, saber levar um paciente é muito legal. Agora, ter o resultado na prática, eu acho que ele é muito valioso, porque você sente. Esses dias atrás eu falei para um colega, eu falei, cara, um cardiologista não precisa ter tido um infarto para ser um bom cardiologista. Agora, se ele teve um infarto, com certeza ele vai ter muito mais empatia, ele vai saber conduzir muito melhor, porque ele vai entender as verdades do outro lado da mesa do consultório. Gente, eu menti. Na verdade, faltam 122 dias. 3 meses e 31 dias para ser exata. Gente, esse é o terceiro vídeo e 3 meses, 31 dias é 4 meses, pô. os outros vocês amaram muito porque foram dicas que ninguém nunca tinha visto, né? Pra secar, saiu do óbvio, né? Que a gente sabe que tem que comer saudável, fazer déficit calórico, enfim. Então eu decidi fazer mais uma parte de coisas que provavelmente ninguém nunca falou pra vocês, mas que vão super ajudar vocês a secarem, tá? Principalmente secar um pouco mais rápido pro verão. Ah, tem uma coisa que as pessoas não fazem. Provavelmente você já ouviu falar, mas talvez você nunca tenha feito, que é raspar a língua. Você já raspou a língua? Não é com gilete, tá? Pelo amor de Deus. Gente, olha como eu tô profissional, agora eu tenho até microfone. Sobre raspar a língua, gente, quando a gente tá dormindo, durante o sono, nosso corpo organiza várias coisas também relacionadas às toxinas, principalmente dentro da nossa boca. Então, a gente fica ali sobre a noite com uma cama de coisas em cima da nossa língua. E essas coisas são fungos, bactérias, enfim. Não quer dizer que essas bactérias sejam 100% ruins. Só que elas acabam atrapalhando um pouco, sim, a nossa digestão, o nosso intestino e também a longo prazo, ou a curto ou médio prazo, atrapalhar também a digestão. Que a digestão, ela tá muito ligada ao processo de emagrecimento também, tá, gente? Se a gente tem uma digestão ruim, uma digestão muito lenta, a gente pode ser que esteja também com o metabolismo um pouquinho comprometido. Eu não acredito. Acho que agora entendi, porque o que me chamou a atenção nos comentários foi isso, a questão da língua e tudo mais, de raspar a língua que o pessoal estava comentando. E, e aí eu fiquei curioso, por isso que eu trouxe o vídeo. Mas, de fato, assim, a conexão direta, assim, eu particularmente desconheço, nunca li nada sobre, mas, de fato, a digestão ajuda muito ali em todo o processo metabólico, começa pela boca, né? Então, conforme você vai fazendo a digestão, isso pode sim ajudar de alguma maneira. Agora, secar, infelizmente não tem outro caminho. É saber controlar o déficit calórico, né? Mas não tá errado de forma alguma. Eu não li o artigo que ela citou e tal, então nem tenho
muito o que opinar, contrariamente se eu desconheço o assunto que ela diz ter estudado. Muito que o metabolismo seja lento. Tipo, a pessoa que fala assim, nossa, mas o meu metabolismo é muito lento. Se você tiver menos de 65 anos, eu não acredito nisso. Se você tiver mais de 65 anos ou alguma doença, enfim, aí tudo bem. Eu levo em consideração que você realmente possa ter um metabolismo lento. Mas, no geral, são os seus hábitos que estão deixando o seu metabolismo um pouquinho atrapalhado. Então, se a gente começa a mudar algumas coisas, principalmente cuidando da digestão e do nosso intestino, isso melhora também. Então, Faz todo sentido, né? Só a questão assim, que muitas vezes não é por uma questão de metabolismo lento, mas também circunstâncias da vida. Uma mulher tá lá com seus 45 anos, que a vida mudou completamente, que agora ela tem que se preocupar, sei lá, com um cargo é, mais alto dentro da empresa. Agora ela tem dois, três filhos, agora ela tem a casa. Então, de fato, metabolicamente falando, não é um problema, de certa forma, a idade, mas as circunstâncias que circundam essa mulher fazem com que ela não consiga se dedicar da maneira correta para ter os bons hábitos saudáveis, por isso atrapalha o metabolismo, só que daí ela está inflamada, ela está com outros problemas, porque não está conseguindo seguir os bons hábitos, e aí vira um ciclo vicioso ali, um looping que é muito difícil de sair. Por isso que eu sempre falo para vocês, se coloque em primeiro lugar, sempre, cara. Sempre, sempre, sempre. É um tanto quanto egoísta. Eu sei que muitas vezes o filho vai estar meio doente, às vezes está gripado, às vezes tem coisas para fazer e tudo mais. Eu tenho uma esposa em casa e eu vejo isso, que muitas vezes ela para tudo para poder servir os outros. E eu acho isso lindo nela. Contudo, eu sempre tenho que ficar incentivando. Cara, vai treinar, tá no teu momento, essa é a sua hora, e assim sucessivamente. Se você é mulher, você vai entender o que eu tô falando, e é muito importante que você se cuide, porque olha só, muitas vezes você é a estrutura do seu lar. E se você não está bem, como é que você vai ajudar e cuidar do próximo, cuidar do lar como um todo? Então é importante que você se coloque em primeiro lugar, tirar meia horinha ali para treinar, uma hora para treinar, uma hora para você, não vai matar ninguém. Todo mundo vai sobreviver e você vai ficar bem porque tua autoestima vai subir, sua saúde vai melhorar, você vai ter mais qualidade de vida. Então vai por mim. Vale a pena começar pelo básico, cuidando de você, porque depois você vai poder melhorar para cuidar mais dos outros. raspar a língua de manhã. Como que a gente faz? Existe na internet limpadores de língua, ou você pode limpar com uma colher que você já tem em casa. Mas, basicamente, o limpador de língua, normalmente, ele tem que ser de cobre, né? Principalmente para não dar nenhuma questão. Assim que você acordar, antes de beber água, antes de se alimentar, a primeira coisa que você vai fazer é olhar pra frente do espelho do seu banheiro e pegar o limpador e raspar a língua. Tirar aquela cama branca que ficou se formando durante a noite, durante o sono ali. Tirar ela da sua língua. Porque você elimina grande parte das toxinas que ficaram ali, não vai engolir de volta, isso vai facilitar a sua digestão, suas idas ao banheiro. Juro, muda a vida, de verdade. Ajuda bastante. Então, Eu vou primeiro testar, vou ponto, começa testar. a raspar a língua. No ponto, provavelmente alguém já te falou que é legal beber água de manhã em jejum. Só que as pessoas já fazem isso e mesmo assim ainda tem o intestino não muito legal ou tem dificuldade com isso. Qual que é o meu conselho? O meu conselho é que se você não consegue consumir muita água em jejum, que você vá aos pouquinhos, nem que seja só um golinho, mas aos pouquinhos você vai se acostumando. Isso vai te ajudar também a se hidratar ao longo do dia. Mas sim, é interessante beber água assim que você acorda, de preferência em temperatura ambiente ou até mesmo água morninha, sabe? Não é quente, é morninha. Porque seus órgãos estão todos quentinhos ali do sono. Isso vai ajudar a organizar o seu intestino, a sua digestão, não vai causar irritação gástrica, porque tem gente também que reclama, né, que quando consome líquido gelado de manhã sente desconforto, e o ideal é que a gente não sinta esse desconforto. Então, até para ajudar o movimento do seu intestino, é legal uma aguinha morna, parece que seu intestino acorda, sabe? Então, a gente consegue ali movimentar melhor o intestino e começa o dia se hidratando. Então, água morna ou água em temperatura ambiente, se quiser botar limão, se não quiser, tá tudo certo, mas a água de manhã é muito importante. Nos vídeos Cara, como é que pode, né? É engraçado porque todo dia de manhã eu tenho que acordar e eu tenho que pensar, respirar assim, falar, cara, eu vou ter que ensinar uma pessoa a beber água, eu vou ter que ensinar uma pessoa a comer frutas, a buscar alimentos menos gordurosos, alimentos mais integrais. E aí você fala, cara, mas não faz sentido, porque é tão simples, só que tem que reforçar a Thay aqui que está comentando, ela está extremamente certa. Você tem que beber água, cara.
e vai começar no teu dia em jejum, tudo bem, mas você vai ter que beber bastante água. Ai, Dani, eu não gosto. Mas, cara, não é sobre gostar, entende? Nem sempre você tomava remédio quando era criança porque você queria, era porque era necessário. Tua mãe não perguntava muito, tem que gostar. Inclusive, não mudando muito de assunto, mas eu tô fazendo um curso lá de paternidade, né, de educação para filhos, educação a filhos ali de a maneira de Deus. E é muito interessante porque muitas vezes o conflito que você vai gerando com o filho, alguns traumas, alguns ajustes que você faz lá na infância vão refletir depois. Ah, Dani, mas eu não gosto de beber água. Normalmente pode ser uma criança que não aprendeu muito a seguir regras, a ter limites e tudo mais, aí chega na fase adulta e fala: mimimi, não gosto de beber água. Anteriores, eu falei muito sobre não ficar em jejum de manhã. Só que muita gente pega só uma dica e acha que aquilo ali é só a verdade absoluta e só aquilo ali serve. E tem gente que não consegue comer de manhã. Mas, gente, não pular o café da manhã é imprescindível, principalmente para organizar os níveis hormonais. Cortisol, estresse, enfim. Então, que é o hormônio do estresse. Então, tenta comer alguma coisa de manhã, nem que seja leve, mas não precisa ser imediatamente no horário que você acordar. Se você acorda muito cedo, o ideal é que você espere mesmo um pouquinho para poder tomar café da manhã. Exemplo, acordei 6, vou tomar café lá para 7h30, 8 horas da manhã. Ou então, poxa, eu acordo tarde. Aí realmente, né, vamos querer ver o que tem que fazer na sua rotina. Se não der, tudo bem, mas tentar não pular o café da manhã por dois motivos. Não é só para organizar o hormônio, que eu falei sobre isso é muito importante, mas é porque o café da manhã ele te ajuda também a moldar o dia inteiro. Grande parte das pessoas que pulam o café da manhã, a partir do almoço, elas começam a ter descontrole alimentar, beliscar ao longo do dia, comer demais, à noite ter vontade de comer mais besteira. Então o café da manhã ele também vai regular todos os níveis de insulina, toda essa questão relacionada à glicose, glicemia, enfim, e a saciedade. Você começa o dia ele bem nutrida, bem saciada, e aí ao longo do dia você tem decisões, toma melhores decisões para as refeições e também consegue comer menos. E aí vou te dar uns exemplos rápidos. Eu achei muito interessante isso, cara. É, eu sempre falo para vocês, né, de regular o ciclo circadiano. Ela falou ali que quando você toma o café da manhã ajuda a ajustar todo o seu metabolismo, regular os hormônios e tudo mais. E de fato, logo pela manhã, o teu corpo ele é, de certa forma, mais adaptado a comer durante o dia, ele teria melhor sensibilidade à insulina para comer durante o dia e então à noite deveria se comer menos. Até aquelas pessoas que trabalham no período da noite, normalmente quando eu os atendo, geralmente eu seguro ali e falo, tá bom, então você trabalha à noite, não tem o que fazer, não tem como alterar essa rotina, né? Seu trabalho a gente respeita. Contudo, vamos tentar adaptar que o seu dia continue sendo, que os seus hábitos continuem sendo diurno. Então, pô, chegou em casa, vai tomar o teu café da manhã, depois você depois vai dormir, depois vai treinar, depois vai almoçar, enfim. Mas você vai seguir logo pela manhã o teu dia, vai dormir ali durante o dia e vai tentar manter os mesmos padrões de hábitos durante o dia. Isso muda completamente, cara, porque se você desregula teu ciclo circadiano, o que já seria um problema para quem trabalha à noite, é muito delicado, é muito complicado. E aí depois vai vindo outras patologias, a pessoa se sente indisposta e aí vai, né? De café da manhã, porque você não pode comer só pão com manteiga, tá? Um pãozinho com ovo, um pãozinho com mussarela. Mussarela tem uma quantidade de proteína parecida com a do ovo. Iogurte com frutas, whey protein, essas coisinhas assim já ajudam, mesmo que seja levinho, sabe? Top. Ainda falando de alimentação, gente, vocês têm que ter proteína e fibras em todas as refeições, porque as proteínas, né, além de ajudarem a construir massa muscular e manter massa muscular, também trabalham a saciedade. Fibra é a mesma coisa, agrega saciedade, é bom para o intestino, as fibras vêm dos vegetais, então também tem nutrientes, né, nutrientes para cabelo, pele, unha, disposição, enfim. Então, botem proteínas em todas as refeições e fibras também. Vegetais no geral, né, legumes e verduras, frutas são fibras, ou adicionar fibra tipo aveia, psyllium, chia, enfim. E proteínas, frango, carne, peixe, ovos, iogurte, tudo isso é proteína. Cara, excelente, tá? Excelente, é isso mesmo. Não necessariamente que você tem que comer em todas as refeições, mas normalmente a mulher vai fazer uma média ali de 4 refeições ao dia. Vamos só supor, né? Você tem café da manhã, você tem teu almoço, você tem o seu lanche da tarde, seu jantar. Dividir ali a porção proteica, a proteína do seu dia.
ao longo de 4 porções, já seria excelente. Inclusive, tem um artigo bem interessante da Louise Burke que ela faz essas frações de proteína em bolos ali, né? E ela consegue ver que o melhor e mais recomendado seria dividir a sua proteína em 4 refeições. E aí a gente já quebra um mito muito interessante. Ah, se você fosse fracionar em mais vezes também não teria problema. O que importa é o tanto que você come ao longo do seu dia e que esteja na quantidade adequada, né? E isso já quebra um mito para musculadores, para pessoas que fazem atividade de musculação, que precisa sair da academia e imediatamente precisa tomar um whey por conta da janela anabólica. Não, na verdade você tem que ter um consumo adequado ao longo do seu dia, certo? Proteína, ela é muito importante, só que consuma na quantidade adequada, não precisa ficar consumindo em demasia. Ah, Dani, vou comer, 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 por isso vou ter mais hipertrofia. Não, as coisas não acontecem assim. A ciência da hipertrofia, como a gente sempre conversa, é sempre você dar um bom estímulo de treinamento lá na musculação, fazendo com que o seu corpo precise a se adaptar novamente, e com isso você vai se alimentar direito, comendo proteína de forma adequada, comendo os demais outros macronutrientes de forma adequada, para então você descansar, ter uma boa noite de sono e aí, a médio e longo prazo, você começar a formar a hipertrofia propriamente dito, né? Quando a gente faz essa organização de ter proteína em todas as refeições e fibras em todas as refeições, a gente tem menos chance de beliscar. Quando a gente vai comer um doce, a gente tem uma chance maior de comer uma menor quantidade ou até mesmo nem conseguir comer tanto, tá? Então isso ajuda muito. E, gente, sobre adoçar as coisas. Eu vou falar uma coisa para vocês, cara, que eu sempre comento com os pacientes, é que assim, vai lá e tá começando a ficar com fome, tá com fome 1 hora antes ali da refeição. Pô, Dani, eu comi e tal, beleza, aí passou 1, 2 horas, já tô com vontade de dar uma beliscada. Adianta a próxima refeição, cara. Porque se você fica beliscando, você vai chegar no horário da refeição sem fome e aí vai ter um transtorno alimentar no decorrer do dia. Transtorno nem sempre quer dizer só uma compulsão, mas você vai comer transtornado, vai começar a alterar suas refeições posteriores. E, consequentemente, você vai ver que não vai conseguir se controlar, ter uma boa alimentação. Cara, beliscar é um dos maiores problemas para quem quer fazer dieta. Então, excelente, cara. Mais uma dica muito boa. A gente tem que parar de usar açúcar. Ah, mas eu boto só um pouquinho. Aí toma 6 cafés por dia. É açúcar o dia inteiro, gente, mesmo que seja só um pouquinho. Então para de usar açúcar para adoçar as coisas. Começa aos pouquinhos a tirar a quantidade que você usa, vai diminuindo, pro seu paladar ir acostumando, porque às vezes você nem gosta de café mesmo, você gosta do açúcar do café. Entendeu? Então realmente não faz sentido. E se você usa adoçante, também pode ser uma alternativa de usar um stevia, por exemplo, com talmatina, nessa transição de tirar o açúcar para não usar mais açúcar. Mas adoçante também não é saudável, tá, gente? O ideal é a gente consumir as coisas de forma natural, sem adoçar. Suco, café, enfim, sem adoçar. Mas se para você for muito difícil, vai tirando a quantidade que você tem de açúcar e vai diminuindo, ou troca por um adoçante de qualidade melhor, né? Tipo, que não seja poliol ou que não seja tipo sucralose, porque faz mal pro intestino e pra saúde. E aí aos pouquinhos você vai acostumando seu paladar. Nosso paladar é super adaptável. Não vem com essa de, ai, meu paladar é infantil, não, que você já é marmanjo. Isso vai mudando Eu adorei ela, muito bom, velho. ao longo da vida, ok? É isso. E outra coisa, gente, eu não entendi porque vocês não estão me seguindo ainda na outra rede. Eu também posto muita coisa legal lá. É o mesmo arroba daqui. Top, ó. Segue ela lá, Thay Nutri. Gostei muito do perfil dela. As dicas realmente foram muito interessantes. Acho que veio a agregar pra gente aqui. E, obviamente, se você quer ter um bom acompanhamento, se você quer. Você precisa. Hoje em dia, agora, eu vou ser bem sincero com você. Acabou a bateria da câmera ali, então vou terminar com a do computador. Olha só que interessante. Hoje o segredo não é mais sobre a dieta, não é mais sobre o treino. Porque como a Thay fez aqui pra gente, cara. Ela trouxe excelentes dicas, como deve aparecer outros influencers para você, outros profissionais da área, que também trazem excelentes dicas. Então hoje a saturação da quantidade de informação para você, ela é gigantesca. E aí vocês vão colocando um monte de informação na cabeça e daí não consegue fazer nada. Então o grande segredo hoje está no acompanhamento. É você encontrar uma metodologia que se identifica com você e depois disso daí, pô, Dani, achei a minha metodologia, achei a pessoa que eu gosto de seguir ali, achei isso, agora vai para o acompanhamento. No meu caso, das minhas pacientes, por eu ser nutricionista e treinador, eu vou lá, monto a dieta,
monto o treinamento e aí eu gosto de acompanhar semanalmente. Isso quer dizer que semana por semana eu vou trocar dieta? Quer dizer que semana por semana eu vou trocar o treino? Não. Mas quer dizer que toda semana eu estou conversando com as pacientes, em específico na quinta-feira, que é o dia do feedback semanal. Aí as meninas mandam para mim lá como elas estão, o resultado, e depois disso eu vou acompanhando caso a caso, seguidamente, uma a uma ali, e quando é necessário, pô, faz uma alteração assim, faz mais comida, tira a comida, coloca mais treino, tira treino, aí a gente vai ajustando caso a caso. Eu vou deixar um link aqui na descrição para você, caso você tenha interesse em participar da minha consultoria online. É um trabalho bem legal. Dado isso, link está na descrição e eu te vejo no próximo vídeo em poucos segundos. Tchau!